Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 2. Vamos ler os primeiros 12 versículos. Quantos irmãos trouxeram suas Bíblias? Suas Bíblias, livros. Eu sei que tem Bíblias no celular, no iPad, iPod, iPod, mas agora eu quero a Bíblia. Vamos ver. Hoje não tem tanta, porque também não tem tanta gente, né? A chuva assustou, espantou, atrapalhou alguns. Felizmente, quando Jesus voltar, Ele não vai pegar as pessoas, Ele não disse que vai pegar as pessoas que estão na igreja, né? Os crentes, os salvos serão levados pelo Senhor aonde quer que estiverem, porque, irmãos, se Ele dissesse, os salvos estarão nas igrejas, e se chovesse, ia ser um problema sério. Eu não sei como é que ia ser. Então, graças a Deus, o Senhor também pensou nisso. O Jesse vai nos ajudar, ele vai ler com os irmãos que têm as suas Bíblias, com as versões ditas tradicionais, e depois nós vamos repetir o mesmo versículo, né, para ficar bem claro em nossas mentes e corações, com a NVI, a Nova Versão Internacional. O pastor a tem, e os irmãos que têm a mesma versão vão me acompanhar. Mateus 2, de 1 ao 12. Ok? Todos acharam? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia. Vocês estão rindo? Tem crente novo que ainda não aprendeu bem isso. E tem crente antigo também que não faz uma confusão. Pois é. Mateus 2, de 1 a 12. Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviando a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Ontem, dia 6, os batistas da Bulgária, da Romênia, da Grécia e da Rússia celebraram o Natal. Nesses países, o Natal é celebrado no dia 6 de janeiro, por influência dos cristãos ortodoxos orientais, que não seguem todas as datas dos cristãos do Ocidente. Eles, os católicos ortodoxos orientais, não seguiram, então, a determinação do Concílio de Nicéia, que no século IV, conforme se crê, determinou para a cristandade a data de 25 de dezembro, como sendo a data do Natal. E que se explique que nós, os cristãos evangélicos e ou protestantes, não celebramos o Natal em 25 de dezembro, quando estamos nos países influenciados pelo Ocidente, ou no dia 6 de janeiro, quando estamos nos países influenciados pelo cristianismo oriental, porque esse ou aquele concílio determinou, mas sim porque, havendo uma data convencionada para lembrar que houve um dia no qual Jesus nasceu, não vem acaso a que data esta seja, porque o que importa para nós é que o que esta data conta, o que é que esta data lembra, isto é, Jesus nasceu. O apóstolo Paulo disse que essa data estava na plenitude dos tempos, e por isso, irmãos, há plena justificativa bíblica para a celebração do Natal, mesmo que não saibamos, por providência de Deus, qual foi o dia exato no qual Jesus Cristo nasceu. Todos os argumentos que se levantam, tentando provar que o fato do dia 25 de dezembro não ter sido o dia, de fato, no qual Jesus nasceu, é a causa do Natal ter se tornado numa festa pagã. O Natal se tornou numa festa pagã por causa das pessoas que comemoram, né? E não celebram o Natal porque elas não têm compromisso com Deus, não tem nada a ver com a data. Até porque, aprove a Deus nós não sabermos a data com exatidão, porque com certeza ela seria idolatrada. Mas um dia Jesus nasceu, houve um dia em que os anjos apareceram no céu, houve um dia em que o bebê em Belém nasceu da Virgem Maria, e nós não temos como duvidar disso, e esta data é para ser celebrada, queridos, porque o milagre da encarnação é o maior milagre de todos os tempos. Deus se fez gente como a gente em Jesus Cristo. De qualquer modo, no calendário dito cristão, estabelece-se que entre 25 de dezembro e 6 de janeiro deve-se celebrar o que se chama de Epifania. A palavra Epifania quer dizer o surgimento de algo extraordinário, e que no Ocidente celebra o aparecimento dos chamados Reis Magos como a primeira manifestação de Jesus aos gentios, como a primeira manifestação de Jesus aos não-judeus. A maior parte dos batistas se atém à celebração do Natal e da Páscoa cristã, seguindo apenas essas duas datas do chamado calendário cristão, não seguindo as demais demarcações do dito calendário cristão. Mas entre os chamados protestantes, entre os nossos irmãos protestantes, há denominações que seguem este calendário para as suas celebrações, mas que se recusam a festejar algumas dessas datas, como é o caso da festa do Corpus Christi, uma data restrita ao catolicismo romano e ao segmento anglo-católico do anglicanismo. Então, meus amados, é interessante nos aproveitarmos do porquê se instituiu a chamada Epifania, ou seja, esta celebração do surgimento dos sábios do Oriente que vieram ver Jesus. Esses sábios chamados no Evangelho de Mateus, o único que conta isto, esses sábios do Oriente foram chamados por Mateus de magos. Porque o título mago passou a ter, com o tempo,
uma ligação exclusiva muito forte com o ocultismo, com a magia do tipo religiosa. Algumas versões da Bíblia preferem dizer ou preferem chamá-los de os sábios do Oriente, mas a palavra grega que Mateus usou foi magos. Na época do Evangelho de Mateus, os magos não eram apenas os que se relacionavam com o ocultismo, com a magia religiosa. Sim, muitos dos magos eram feiticeiros e se envolviam mesmo com as práticas ocultistas. Os magos estão lá nos tempos de Moisés, questionando o poder de Moisés e tentando repetir os seus milagres. Eram chamados de magos, no entanto, nesta época de Jesus, os filósofos, os alquimistas, os astrônomos, os médicos, os conselheiros dos reis e os magistrados. Aliás, a palavra magistrado, juiz de uma corte, vem da palavra mago. Já o título de reis magos não está no Evangelho de Mateus. Esse título, esta designação foi dada no segundo século por um doutor da igreja chamado Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220. Foi ele quem primeiro chamou os magos ou os sábios do Oriente de reis. E foi ele quem concluiu que deviam ser 3, por causa dos 3 presentes trazidos a Jesus. Mas há tradições bem antigas que falam de 10 magos, de 12 magos, de 15 magos, 20 magos e até 40 magos. Tenha paciência, 40 magos não dá. Obviamente também os seus 3 nomes, Gaspar, Melquior e Baltazar, esses nomes vêm de um manuscrito achado na Espanha no final do século V, provavelmente ali por voltas do ano 600. Na Idade Média, os chamados magos serão cultuados e não haverá limites para as histórias sobre eles. Seus pretensos ossos estão sepultados na Catedral Católica Romana de Colônia, na Alemanha, fato que Lutero, durante a Reforma, criticou muito. Afinal, como quase todas as chamadas relíquias dos santos, também a dos chamados magos carecem de provas e seriedade históricas. Melquior será chamado de o rei da Pérsia, por isso é um branco. Gaspar será chamado de o rei da Índia, e por isso será um moreno. Baltazar, rei da Arábia, mas propriamente da Etiópia, do Sudão, do Iêmen, aonde se acredita existia o reino de Sabá, o da rainha de Sabá, então será um negro. Tudo isso, amados, faz com que a coisa que de mais importante e verdadeira se relaciona aos magos, que em relação àquilo que eles vieram fazer, e o que eles vieram fazer foi ver Jesus, foi adorar Jesus, foi reconhecer nele o cumprimento das profecias bíblicas, por causa de tantas histórias e de tantas invenções que se fazem acerca dos magos. Normalmente este propósito acaba ficando em segundo plano, em segundo lugar. Esvaia-se em meio a essas lendas que em parte até podem embelezar a história do Natal, desde que lembradas como lendas, mas sem limites. Sem limites, acabaram e acabam por se tornarem mentiras que se tornam em superstições e idolatria, acréscimos a mais, para encher o Natal dos elementos pagãos que cada vez mais afastam de forma trágica o Natal do seu único dono, Jesus Cristo. Alguém uma vez lançou uma pesquisa para saber se, ao invés de homens, os magos fossem mulheres. Eu fico pensando, se os magos fossem algumas mulheres aqui da igreja, isso não vai dar muito certo não, mas eu vou pensar alguma coisa. Não, por favor, eu não estou pensando em ninguém especificamente, tá? O meu pensamento agora está completamente aleatório. Mas vamos pensar, qualquer irmã pode se considerar no meio. Eu gostaria de fazer parte desse grupo. Irmãs que obviamente creem, não é? Na história dos sábios do Oriente que vieram ver Jesus. Eu acredito que essas irmãs, sabe Deus quais são, mas qualquer uma das irmãs pode se imaginar no grupo das sábias do Oriente, seguindo uma estrela de invulgar brilho. A primeira coisa, irmãos, é que pela lógica eu não creio que essas irmãs iriam a Herodes. As irmãs não iriam a Herodes, não mesmo. A gente sabe que normalmente, quando as mulheres querem saber muito sobre uma coisa, elas evitam perguntar primeiro a
aquela pessoa que se tem com a pessoa que melhor possa informar a respeito da dúvida ou do que elas querem saber. Normalmente, há trabalhos evidenciando esse comportamento feminino. As mulheres, nesse caso, essas irmãs, sabe Deus quais são, elas iriam preferir ir pelas beiradas, pela periferia. E por isto, eu creio que por isso todas elas iriam direto para Jerusalém. E na cidade desmontariam dos seus camelos, chamando a atenção de tudo e de todos com seus baús, com suas roupas coloridas, espalhafatosas, extravagantes, atraindo a mulherada da cidade de Jerusalém, que ficariam realmente encantadas com aquilo. Oh, pelo nome de Abraão, olha só aquelas roupas, diriam algumas. Outras, pelo nome de Isaac, olha só o cabelo delas. E pelo nome de Jacó, olha as sandálias. E aí elas aproveitariam para se aproximar dessas mulheres, com a pergunta: não tem nenhum bebê para nascer, ou que já tenha nascido, aí na corte de você, dos magos homens? Claro, as irmãs esperariam pela estrela, mas sem dúvida, sabe Deus com que impaciência, andando para lá e para cá, reclamando, mexendo com os braços, por que essa estrela sumiu, mas que coisa, só acontece com a gente, né? Coisa comum de irmãs, ou não? Então a estrela aparece, e as irmãs então a seguiriam até que ela ficou em cima da casa na qual estavam Jesus e seus pais. Aí as irmãs fizeram uma festa. Ô, de casa, podemos entrar. E antes que alguém dissesse alguma coisa, as irmãs já estariam na sala. Não é falta de educação, é ansiedade. As irmãs, mulheres são ansiosas, então já estariam dentro da sala, verdade. Como os magos do relato de Mateus, as irmãs também se prostrariam, adorariam o menino, e aí distribuiriam os presentes. Dona Maria e seu José, diria a irmã ou as irmãs, com ouro na mão: olha, não repara esse ouro que a gente trouxe, né, para o seu menino. Pode crer, é ouro de verdade, a gente trouxe até o certificado de garantia. Aí diriam as outras: esse incenso, diria a irmã ou as irmãs, né, que o trouxeram, este incenso, vocês podem acreditar, é o melhor que existe lá na nossa região. Não é perfume do Paraguai, não foi comprado, ela foi comprado numa loja de uma amiga nossa, que tem uma loja bonita, num shopping muito grande. Até ela queria vir, mas ela tem um marido muito complicado, ela não pôde vir, coitado. Vejam bem, esse incenso é igual o que os sacerdotes aí do templo de Jerusalém usam nos cultos. E esta mirra, minha filha, diria a outra irmã ou a outras irmãs, e ao olhar para Maria diria: puxa vida, você é muito linda, não é? Olha, esta mirra, senhor José, acredite, é coisa muito pura. Foi extraída dos caules das árvores que dão as mirras nas terras que dizem foram da rainha de Sabá. Custou uma fortuna. Que coisa feia, você está falando isso? Diria logo uma das irmãs. Não se diz preço de presente. Desculpe, foi sem querer. Então uma das irmãs diria: bem, meus filhos, essa irmã já é avó, né? Então pode chamar a José e Maria de filhos. Agora nós vamos fazer um chá de bebê. Não deu tempo para a gente chegar quando ele nasceu, né? Por causa do atraso da estrela, essa confusão toda, nós viemos de muito longe. Mas nós vamos fazer um chá de bebê, porque ele merece um chá de bebê. E aí cada uma vai pegar o menino no colo, que olha cada uma com curiosidade e sorri. Diz uma pesquisa chamada de Baby Laughter, ou o bebê sorridente, após um trabalho com 1.300 famílias de 69 países, que os bebês começam a rir para as pessoas, não de forma involuntária, não automaticamente, mas rir porque está satisfeita ou feliz com aquela pessoa com 1 mês e meio, em média com 1 mês e meio. Jesus a essa altura já tem talvez quase 1 aninho, e então ele já distribui o seu sorriso para com as pessoas. Que dádiva de Deus! Enquanto isso ocorre, algumas irmãs vão para a cozinha de Maria, preparar o kebab persa, com um pouco de caviar persa, famoso em todo o mundo já naquela época, comida de reis e rainhas. E aí mais presentes.
vestidos para Maria, sandálias para José. De repente ele terá que andar muito, né? Mantinhas para Jesus. Mas chegou a hora de ir embora. Mateus disse que após terem um sonho que os alertava sobre o perigo de ir procurar em Herodes, eles, os magos, voltaram para o seu país por um outro caminho. Lacônico, nosso irmão Mateus. Ele não disse o país deles, não falou do que eles falavam. Mas Mateus tinha suas razões. Mas as irmãs não voltariam quietinhas. Ah, não. As irmãs iriam voltar para suas casas, mas sabe Deus com que algazarra. A mesma algazarra que as irmãs fazem no acampamento de mulheres. Na reunião do Gama. Vocês pensam que eu não sei? Eu sei. Diria uma das irmãs, que inveja fulana vai ficar depois de eu lhe contar que nós vimos Jesus. Mas uma outra irmã diria, que isso, irmã, que coisa feia, Jesus não iria gostar de saber que você falou assim da irmã fulana. É verdade, a irmã me perdoe, mas que ela vai ficar com inveja, vai. Verdade, irmãos, muito pouco de concreto se sabe sobre os magos que vieram ver Jesus. Não, Mateus não nos disse quantos eles eram, ele disse que eram do Oriente, mas não especificou esse Oriente. Bem, o que sabemos é que eles de fato não eram judeus, eram gentios, isto é, pessoas não judias. Era assim que os judeus chamavam, e é assim que os judeus religiosos chamam até hoje os não judeus, de gentios. Há fontes que dizem que eles eram astrólogos e astrônomos, até porque não se fazia diferença entre uma coisa e outra naqueles dias, mas isso é suposição, uma suposição até séria, mas que não pode ser provada historicamente. Também há os que explicam que eles eram sacerdotes medo-persas, sacerdotes de Zoroastro, que, abertos a outras crenças, em contatos com os judeus que habitavam a região de onde vieram, conheceram as escrituras judaicas e porque também criam como o mais precioso metal entre nós, ou possível entre nós. Mas existe um metal que é mais precioso do que o ouro, a platina. Ontem, dia 6, uma grama de ouro estava custando R$132. Ontem, dia 6, uma grama de platina estava custando R$236. 78,7% a mais do que a grama do ouro. Mas embora a platina seja mencionada pela primeira vez na história, no ano 700 a.C., ela era considerada um material belo, mas não valioso. Só a partir do século XVI é que a platina começará a ter muito valor, e só há pouco tempo é que o seu valor superou o do ouro por causa daquilo no qual ela pode ser empregada com a mesma duração do ouro, mas ela não é bela como o ouro. Com o ouro se media a riqueza dos reis e das nações. A palavra ouro vem do latim aurum, que quer dizer brilhante. Não havia nos tempos de Jesus um metal mais precioso, e ainda hoje o que mede a riqueza de uma nação é a sua reserva em ouro, e não outra qualquer coisa. Sabe, dizem que daqui a poucos anos a riqueza de uma nação será medida pela quantidade de água potável que ela possa ter. E nesse caso Jesus vai estar dentro, porque ele é a água da vida. Ao trazer ouro para Jesus, os magos estavam proclamando o senhorio de Jesus sobre o ouro, isto é, sobre toda a riqueza. E aí o senhorio de Jesus sobre a vida, porque o que há de mais precioso do que a vida? Você consideraria o ouro mais precioso do que a sua vida? Você se deixaria morrer por causa do ouro? De forma alguma. Se você estivesse para morrer e tivesse alguma quantidade de ouro que lhe garantisse que você não iria morrer, você não entregaria essa quantidade? Sem dúvida alguma. Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, quando morreu em 1603, tinha tornado a Inglaterra um império mundial e tinha em seus tesouros muitos bens, inclusive muito ouro. Mas ao sentir-se diante da morte, ela diz: todo o meu reino, todo o meu tesouro, todo o meu ouro, todo o meu reino, por mais um pouquinho de tempo. Ela daria todo o seu ouro para viver mais um pouco, mas o seu ouro não lhe podia comprar nem mais um minuto de vida. A vida, queridos e queridas, é o seu.
A vida, queridos e queridas, é o meu ouro, porque as nossas vidas são aquilo que de mais temos de precioso. E quando os magos entregam aquele ouro a Jesus, eles estavam dizendo que as nossas vidas, que é o nosso ouro, mais precioso do que o ouro metal, devem ser entregues a Jesus Cristo. Minha vida, sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, estarão livres das falsas suposições espirituais que nos quebram e nos colocam sob o domínio da solidão, da limitação, da fraqueza, do medo e da dúvida. Não é verdade. Entregar a vida a Jesus não significa que estaremos isentos da surpresa da dor, das garras da angústia ou da realidade da morte, mas com certeza, por causa de Deus em Jesus Cristo, por causa daquilo que Deus promete por meio de Jesus Cristo, que vai estar conosco em todos os momentos. Então nós podemos ter a certeza que Ele vai estar conosco na dor, que Ele vai estar conosco na angústia, que Ele vai estar conosco na morte, e por isso sempre somos mais do que vencedores. O incenso foi o segundo presente dos magos a Jesus. Por que aqueles sábios do Oriente trouxeram incenso para Jesus? O incenso era um preparo que tinha como função perfumar o ambiente e era muito usado nos cultos pelos sacerdotes das várias religiões, mas também pelo sacerdócio judaico. No culto do templo em Jerusalém se usava incenso para abrandar, para diminuir o cheiro provocado pelo sacrifício dos animais. Então, o presente do incenso a Jesus foi a declaração de que ele, Jesus, é o perfume de todo o culto que se estabeleça verdadeiramente na adoração ao seu nome. Porque, meus amados, nenhum culto que não se estabeleça no nome de Jesus Cristo poderá esconder por muito tempo a sua incapacidade de responder à angústia existencial do ser humano. Assim como no culto judaico, o incenso se prestava a tentativas de eliminar o cheiro do sacrifício de animais, porque afinal nem sempre era possível o cheiro suave, mencionado em Números 28 e 27, que era na verdade mais do que o cheiro de um churrasco, era o cheiro que Deus sentia quando o sacrifício era feito com o coração arrependido, contrito, e não quando o sacrifício era oferecido como um fim em si mesmo. Então, se o incenso se prestava a tentar minorar o cheiro sacrificial da carne queimando, o Senhor Jesus é o incenso que não somente tenta eliminar o cheiro do sacrifício, mas elimina todo o sacrifício que alguém queira ou que alguém ache que ainda possa fazer por sua salvação. Porque o incenso era usado pelos sacerdotes. Ao receber dos magos o incenso, se tem a mensagem de que ele, Jesus, veio para ser o sacerdote eterno, completo, final. Está escrito na Bíblia, se falando sobre Jesus, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa verdade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um sacrifício, foi o único sacrifício pelos pecados. E então assentou-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, de 4 ao 12. Não tenhamos dúvida. Se o Senhor Jesus é o sacerdote que se deu em sacrifício final, último, completo, como ensina a Bíblia, é porque não há mesmo como sermos salvos a não ser por Jesus Cristo, reconhecendo que a cruz aconteceu por causa dos nossos pecados.
A cruz aconteceu por causa dos meus pecados. A cruz aconteceu por causa dos seus pecados, Nós matamos Jesus. A cruz foi o altar do último sacrifício, onde o Jesus crucificado, mal cheiroso, era ao mesmo tempo o mais perfumado dos incensos. Na verdade, o único incenso capaz de pôr fim ao mau cheiro dos nossos pecados. Você se considera um pecador? Você se considera uma pecadora? Não importa a sua vida, não importa a minha vida. Vamos pôr isso, irmãos, na nossa cabeça, amigos, na nossa cabeça. Vamos pôr isso no nosso coração. Jesus Cristo, como o último sacrifício, como o Cordeiro de Deus, Ele assumiu, sabendo o que estava fazendo, e voluntariamente, Ele assumiu pagar por nossas culpas, sofrendo no seu corpo, em seu espírito, em sua alma, por causa disso. Sofrendo todos os nossos pecados, o do passado, do presente e os do futuro. Tudo isto passou a ser responsabilidade dele, Jesus Cristo. Por isso nosso perdão é completo, por isso nosso perdão é perfeito, por isso a eliminação da nossa culpa é real. Nós não somos mais réus, não somos mais inimigos de Deus. Nós somos pecadores, não somos mais transgressores da lei de Deus. Nós somos filhos e filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Mas é preciso crermos nisto. É preciso querermos isto, e por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Tomemos então, irmãos, nojo do pecado, daquilo que nos faz contrariar a vontade de Deus, porque quando cremos nisto, quando queremos isto, esta eliminação das nossas culpas, este perdão do ontem, do hoje e do que virá, quando cremos e queremos isto, nós passamos a entender o quanto pecar passa a ser uma incoerência em nossas vidas, o quanto pecar passa a ser, antes de tudo, uma tremenda ingratidão pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu e você somos pecadores, e só Jesus Cristo, só Ele pode nos livrar da condenação dos nossos pecados para sempre. E pelo Espírito Santo, é Ele quem nos faz sacudir o domínio do pecado sobre nós. E quando caímos, porque continuamos humanos, é Ele por meio também do Espírito Santo, que nos levanta, nos soergue e nos coloca de novo no caminho. É bom pensar, queridos, que sendo o incenso algo usado nos cultos coletivos, o incenso era usado pelos sacerdotes quando as pessoas se reuniam para cultuar, o presente dos magos a Jesus com o incenso também nos fala da importância do culto coletivo, do culto que se faz junto, daquele culto que nós fazemos quando nós nos ajuntamos. É verdade, a igreja não salva, mas a igreja é importante, a igreja é a esposa do Cordeiro, a igreja é quem prega a salvação nos oferecida pelo Cordeiro, é a igreja que nos edifica na palavra de Deus. Não é algo sem importância, não. É verdade que a nossa mensagem prega que nós somos salvos por Jesus Cristo, mas isso não significa um desprezo para com a igreja. Cremos, confessamos e cremos mesmo nisto, que quando alguém realmente tem um encontro pessoal verdadeiro com Jesus Cristo, ele começa a se preocupar também com a igreja. Mas o terceiro presente dos magos foi a mirra. Nos tempos de Jesus, as pessoas usavam mirra para aliviar a dor e também para embalsamar os corpos dos seus entes queridos. Bem, o que é que um presente como esse tinha para dizer a um garotinho, a um menino, tão pequenino ainda? Creio, irmãos, que podemos crer que já que aqueles magos conheciam as profecias judaicas sobre o nascimento do Messias, eles também já conheciam as profecias que falavam do sofrimento do servo de Deus, que falavam de que ele haveria de morrer por uma causa especial. A Bíblia diz,
Ela diz que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, Hebreus 10:10. Nós fomos santificados, a Bíblia diz, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Fomos santificados, na Bíblia santificar é separar. Então, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós somos separados. Separados por Deus, separados para Deus. Não há dúvida de que quando eu sou chamado a pensar na mirra, eu estou sendo desafiado a entender por que Jesus Cristo veio à terra e o que é que isto tem a ver comigo. Ele veio morrer pelos meus pecados, por causa dos meus pecados. Queridos, isso tem que afetar a minha vida, isso tem de afetar a você, afetar a todos quantos estão ao alcance da nossa voz, que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo em sua vida, em sua história, em sua devoção. Mas isso tem de afetar a você, membro desta igreja, porque isso tem de despertar a sua e a minha atenção para o fato de que o que Jesus Cristo fez por nós precisa ser contado aos outros, precisa ser dito aos outros, a partir da família, mas até os confins da terra. E isso tem de afetar a nós, a mim e a você, porque quem há de fazer com que esta igreja aqui seja um exemplo vivo do poder reconciliador do Evangelho, onde a convivência fraterna tem de deixar de ser uma teoria para se tornar na lei de Cristo. Quem tem de fazer isso somos nós. Não nos iludamos. Se é verdade que primeiro somos convidados a como indivíduos, a como pessoas, individualmente falando, a recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, esta realidade, no entanto, não pode parar aí. Nós não somos salvos apenas para nós mesmos. Esse Jesus que se torna no meu Senhor e no meu Salvador absoluto, no seu Senhor e no seu Salvador absoluto, é o mesmo Senhor de tudo, de todas as coisas. De modo que eu e você precisamos, por causa dele, Jesus Cristo, trabalharmos pelo todo, pelos outros, para que o Senhor Jesus Cristo, então, seja de fato o Senhor de todos e de tudo. Então, queridos, entreguemos a Jesus Cristo o que é dele. Dele deve ser a nossa vida, o nosso bem mais precioso. Façamos de Jesus o nosso sacerdote final e o incenso que afasta de nós o cheiro ruim dos pecados, porque ele é quem pode tirar de nós os nossos pecados. Não nos esqueçamos nunca que a mirra usada na dor e na morte prenunciavam a morte de Jesus por nós, era um sinal. Por causa do que Jesus fez por nós, falemos menos e sejamos mais. Mas por causa dele, e sempre por causa dele. Porque se Jesus não for a causa de tudo que fazemos aqui, de tudo que somos aqui, estamos perdendo o nosso tempo e perdendo o tempo dos outros. Se aqueles sábios do Oriente não tivessem gastado tanto tempo numa viagem, se não tivesse feito os esforços que fizeram só por causa dele, Jesus, não teriam sido através dos tempos aqueles que nos trouxeram os argumentos poderosos que foram e que continuam sendo argumentos usados para que reconheçamos a Jesus como aquele a quem nós devemos dar a nossa vida, para que reconhecemos a Jesus como sendo aquele a quem devemos prestar e dar o nosso culto, é a nossa devoção, para que pudéssemos reconhecer quanto custou a ele Jesus Cristo nos dar superado e que como tal quer reinar sobre nós. Então, queridos, que ele, Jesus, reine sobre nós, que ele, Jesus, reine sobre nós, que ele, Jesus, reine sobre nós. Amém. Vamos nos encaminhar, irmãos, para o final do nosso culto. Eu não sei se o grupo de louvor tem alguma apresentação ainda a fazer. Se tiver, poderá fazer. Enquanto os nossos jovens estarão cantando, eu quero agradecer os irmãos que estão nos ajudando, né? Nessas férias de alguns, o Jéssica que está aqui substituindo o nosso ministro de música. O grupo de jovens já canta mesmo, alternadamente com
o outro grupo, né, em nossos cultos, mas todos quantos estão, né, às vezes se dobrando aí em seus trabalhos para cobrir a falta daqueles que saíram para viajar. Pastor Anderson, que é o pastor da visitação, também está de férias com a sua família, pediu para que nós comunicássemos isso com a igreja. Enquanto os nossos jovens estiverem cantando esta canção, eu quero dar uma oportunidade, você que está conosco nesta noite. Se você ainda não teve, querido, um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador absoluto da sua vida, se você não entregou o ouro que é a sua vida a Jesus, se você ainda não tem como seu sacerdote único, completo, verdadeiro, se você ainda não entendeu o sacrifício na cruz, o seu sofrimento por sua causa, para que você não se perdesse, mas para que você tivesse a salvação eterna, você precisa aceitar isso. Há um texto na Bíblia muito interessante que diz que Jesus morreu por muitos. Sempre as pessoas perguntam, por que não está por todos? O sacrifício é para alcançar a todos, mas não são todos que aceitam. Por isso que o escritor sagrado diz, por muitos. Ele morreu por muitos, não é? Você pode fazer parte desses muitos, mas você precisa aceitar isso. Você precisa crer que precisa disso, que você é um pecador e que se seus pecados não forem perdoados, você está perdido. Você precisa de Jesus Cristo. Ah, mas eu não sou pecador. Não caia nessa, querido. Para a salvação e para a perdição não existe pecadinho nem pecadão. Pecado se mede em consequência, em termos de consequência para a sociedade, né? Há pecados que ferem mais, criam mais confusão do que outros, mas para a perdição não. Não importa o que você fizer ou não fizer, porque às vezes não fazer também é pecado. Se esse pecado não for perdoado, já não tiver sido perdoado por Jesus Cristo, se esse perdão de Jesus, que purifica você constantemente e que através do Espírito Santo há de manter você fiel mesmo com as suas humanidades, com as suas limitações, até o dia da sua volta, se você não tiver Jesus para isso, não sou eu que disse, é a palavra de Deus, você está correndo um risco enorme, o pior risco que alguém pode correr. Então venha Jesus enquanto você pode fazer essa decisão, enquanto estiverem cantando, ore, entregue o seu coração ao Senhor. Nós que somos irmãos e que já nos declaramos, né, Jesus Cristo, vamos aproveitar também esse momento para rever a nossa vida. Após o cântico, os pastores presentes, mais alguns irmãos estarão aqui à frente para o momento de intercessão. Então você que veio necessitado de oração, que quer que se ore por alguém da sua família, você poderá vir aqui para orar com eles. E você receber Jesus nesse momento, venha também e fale com um deles e diga que, olha, eu quero receber Jesus, eu quero aprender mais sobre isso, porque eles ajudarão você nessa sua decisão.